O relato completo da vida de Davi pode nos ensinar valiosas lições, pois ele foi um homem após o coração de Deus. Primeiramente, ouvimos falar de Davi depois que Saul, que foi feito rei a pedido do povo, se mostrou um líder inadequado. Enquanto Saul continuava cometendo erros, Deus enviou Samuel para encontrar Davi, filho de Jessé. 1 Samuel 16, 1, 3, Bíblia amplificada. O Senhor disse a Samuel: "Até quando você vai lamentar por Saul, que rejeitei como rei sobre Israel? Encha o seu chifre de óleo e vá. Eu o envio a Jessé, o belenita, porque escolhi um rei entre os filhos dele." Samuel hesitou por medo de Saul, mas Deus instruiu-o a oferecer um sacrifício verdadeiro ao Senhor em Belém. A unção do novo rei foi mantida em segredo por muitos anos. 1 Samuel 16, 6, 7, Bíblia amplificada. Assim, quando Samuel chegou, ele viu Eliabe, o filho mais velho, e pensou: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Mas o Senhor disse a Samuel para não olhar para a aparência ou estatura, pois ele rejeitou Eliabe. O Senhor vê além das aparências, pois os seres humanos olham para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Samuel aprendeu com sua experiência com Saul que o que mais importa é o caráter interno e não a aparência externa. Deus julga o coração. 1 Samuel 16. Durante a história, o princípio declarado no versículo 7 provou ser verdadeiro. As pessoas tendem a fazer julgamentos com base na aparência, roupas e aspecto exterior. Na sociedade atual, os padrões de beleza irreais são promovidos pela mídia através do uso de indivíduos atraentes em anúncios, programas de TV e materiais impressos. Como resultado, pessoas comuns podem sentir-se inadequadas. Saul era alto, moreno e bonito, e Davi também era bonito. 1 Samuel 16. Davi tinha uma aparência jovem demais para assumir um papel importante. O profeta Samuel, no entanto, estava muito interessado nele. Apesar de 7 dos filhos de Jessé passarem diante de Samuel, Deus não havia escolhido nenhum deles. 1 Samuel 16, 11, 13. Então Samuel disse a Jessé: "Estão todos os teus filhos aqui?" E Jessé respondeu: "Ainda há o mais novo, ele está cuidando das ovelhas." Samuel insistiu em ver Davi. E quando Davi apareceu, o Senhor disse a Samuel para ungir Davi, pois ele era o escolhido. Assim Samuel ungiu Davi na presença de seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi desde aquele dia em diante. 1 Samuel 16, 14, 18. Acredita-se que Davi foi ungido como rei de Israel quando tinha entre 12 e 16 anos. A unção de Davi com óleo marcou o início da presença poderosa do Espírito do Senhor em sua vida. Ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor se afastou do rei Saul, e um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel 16, 14 e 18. Saul, perturbado por um espírito maligno, procurou um músico habilidoso para acalmá-lo. Um dos jovens sugeriu que um filho de Jessé, de Belém, era um músico talentoso, um homem corajoso, competente e eloquente, e o Senhor estava com ele. 1 Samuel 16, 18. Davi começou a ganhar reconhecimento antes de enfrentar Golias. Sua música teve um efeito profundo no rei, tirando-o da depressão. Saul ficou tão impressionado com o talento de Davi que o nomeou como seu escudeiro pessoal. 1 Samuel 16, 21. No entanto, a admiração de Saul por Davi desapareceu rapidamente à medida que Davi ganhava mais poder e fama. Saul tornou-se extremamente invejoso e nunca superou isso. Depois de Davi derrotar o gigante Golias durante a guerra entre os filisteus e os israelitas, sua fama cresceu ainda mais. 1 Samuel 17. As mulheres cantavam e dançavam, exaltando as vitórias de Davi sobre os milhares e de Saul sobre os milhares. Isso enfureceu Saul, alimentando seu ciúme e suspeita em relação a Davi. 1 Samuel 18. Saul começou a temer Davi, pois o Senhor estava com ele, mas havia se afastado de Saul.
Ele tentou matar Davi em 2 ocasiões, mas Davi conseguiu escapar. Saul, então, o nomeou como comandante de 1000 soldados, na esperança de que morresse lutando contra os filisteus. 1 Samuel 18, 9 e 16. A inveja de Saul por Davi tornou-se ódio. Ele tentou usar sua filha para encurralar Davi, mas Davi se recusou a ser manipulado. No entanto, por amor a outra filha de Saul, Michal, Davi concordou em realizar uma tarefa perigosa para se casar com ela. 1 Samuel 18. Saul continuou perseguindo Davi, mas Davi nunca retaliou contra o rei. Houve momentos em que Davi poderia ter matado Saul, mas se recusou a tocar no ungido do Senhor. 1 Samuel 24. Após a morte de Saul, Davi não usou a força para se tornar rei, mas esperou pelo tempo de Deus. Davi se tornou um poderoso líder militar e rei, buscando sempre a orientação de Deus em suas batalhas. Ele construiu uma forte aliança com o Senhor e obteve sucesso em todas as suas empreitadas. Seu reinado foi marcado por vitórias e conquistas, demonstrando a fidelidade de Deus para com ele, 2 Samuel 8. Além disso, Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, celebrando a presença de Deus na cidade com grande alegria e festividade, 2 Samuel 6, 14 e 23. Essa é a história de Davi, um homem que, apesar de suas falhas e desafios, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sua vida é uma narrativa de fé, coragem, altos e baixos, mas também de humildade diante de Deus e de sua vontade. Ao longo de sua jornada, Davi enfrentou dificuldades, provações e tentações, mas sua confiança em Deus permaneceu firme. Ele não apenas se destacou como um guerreiro valente, mas também demonstrou compaixão, generosidade e lealdade. Sua amizade com Jonatas, filho de Saul, é um exemplo de amor fraternal e compromisso. Mesmo quando perseguido por Saul, Davi recusou-se a se vingar, mantendo sua fé e respeito pelo rei ungido por Deus. Davi foi um músico talentoso e um poeta inspirado. Muitas de suas composições são preservadas nos Salmos da Bíblia. Ele expressou suas emoções mais profundas, seus louvores e confissões diante de Deus, mostrando um coração sincero em busca da vontade divina. Seu reinado foi marcado por triunfos militares, mas também por falhas pessoais, como seu caso com Batseba e o subsequente arrependimento. Mesmo assim, Davi permaneceu um homem que buscava o coração de Deus, aprendendo lições valiosas ao longo de sua jornada e demonstrando arrependimento genuíno quando confrontado com suas transgressões. A história de Davi é um lembrete de que até mesmo os grandes líderes enfrentam desafios e cometem erros, mas o verdadeiro caráter é revelado na maneira como lidamos com nossas falhas e buscamos a orientação e perdão de Deus. Sua vida continua a inspirar e oferecer lições valiosas sobre fé, humildade, arrependimento e confiança no plano de Deus.